Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula de Geografia de vocês será comigo, professora Thalita, tá certo? Em breve, professora Tereza irá voltar para essa turminha tão querida que é a turminha do 5º ano. Mas hoje quem vai dar aula de Geografia para vocês sou eu, beleza? Prometo dar o meu melhor para vocês entenderem perfeitamente todos os tópicos que a gente tem que abordar hoje, tá bom? Então vamos lá. O nosso tema da aula de hoje é urbanização brasileira, as cidades e os seus problemas. Ai, professora, vamos falar de problemas? Vamos, minha gente, a gente tem que falar dos problemas para arranjar solução, tá bom? Então vamos lá, o objetivo da aprendizagem de hoje é aprender a identificar as diferenças e a valorizar as diversas características das cidades brasileiras. As habilidades que nós vamos contemplar hoje na nossa aula, ou seja, que a gente deve adquirir como conhecimento, é o seguinte: reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre as cidades da rede urbana. Vamos também trabalhar identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsável por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida. Vamos lá aprender um pouquinho sobre isso hoje? Vê só, primeiro vamos recapitular algumas coisas que foram passadas para vocês na última aula da professora Tereza. Vê só, vocês viram na última aula as diferentes origens das cidades, as espontâneas e as planejadas. Lembra disso? Espontânea, que ela começou a surgir mediante a um ponto específico, ela foi surgindo ao redor de alguma coisa, surgindo e deu na cidade. Ou planejadas, que tem todo um planejamento arquitetônico, é toda desenhadinha, geralmente ela tem aquelas formas geométricas bem definidinhas, pronto. Espontâneas e planejadas. Vocês viram isso na aula passada com a professora Tereza. Se não prestou atenção, vai lá no YouTube, vê lá na aula passada e recapitula, tá bom? Para poder se situar no espaço, para poder entender o que a gente está querendo dizer para vocês. Outro ponto foi as diferentes funções das nossas cidades e como elas se relacionam. Tem cidades que têm função religiosa, industrial, enfim. Cada cidade tem aquela função, tá bom? E a professora Tereza falou isso para vocês na aula passada. Também falou um pouquinho sobre a relação entre a urbanização e a industrialização, onde foi praticamente a partir da industrialização onde começou o crescimento urbano em torno daquela cidade, daquele local. Mediante ao aumento da industrialização, aquele atrair de pessoas para o mercado de trabalho, para aquele serviço, foi se dando a urbanização também, o crescimento urbano foi se dando a partir dali. Certo? Fazendo com que várias cidades pudessem crescer e aí sim tomar como conceitos como cidades grandes, médias, pequenas, as metrópoles, as capitais regionais, de centros de zonas e locais. Então tudo isso vocês viram, na aula da professora Tereza. E esses pontos vão ser importantes para poder a gente pensar nesses tais problemas onde a gente vai abordar de acordo com o tema da aula de hoje. Então, presta atenção aí, nesse conceito. Cidades versus infraestrutura. As cidades são construções humanas que podem ser planejadas ou não, certo? Ou seja, vocês viram na aula passada o conceito de cidades. Viram que elas podem se dar planejadamente ou espontaneamente, certo? Que é diferente de infraestrutura. Então, cidade é diferente de infraestrutura. Porém, toda cidade precisa de uma infraestrutura. Infraestrutura corresponde ao conjunto de serviços, ou seja, obras, redes e sistemas que permitem o bom funcionamento daquela cidade. Então, para uma cidade caminhar, para ela se desenvolver, para ela atender às necessidades daquela população, ela precisa se ter uma infraestrutura, tá bom? E é isso, uma completa a outra, estão interligadas, tá? Esses dois conceitos, cidades e infraestrutura, para que tudo se dê bem, né? Então, vê só,
Qual cidade apresenta melhor infraestrutura? De acordo com o que você está vendo aí na imagem 1 e na imagem 2. Pensem direitinho. Qual cidade apresenta melhor infraestrutura? Vou dar aí 30 segundos para você pensar, tá bom? O que você pode imaginar do que é uma cidade que tem uma infraestrutura boa, né? E aí? Qual dessas duas imagens apresenta a melhor infraestrutura? Vê só. Podemos notar que na primeira imagem a cidade parece ter surgido de forma espontânea, não é? Sem nenhum planejamento. Mal conseguimos ver as ruas ou as calçadas. Enquanto na segunda imagem percebemos mais organização. As ruas largas e calçadas podem facilitar até mesmo o serviço de limpeza urbana. Então a gente percebeu que na imagem 1 é uma cidade, um local, uma região, né, onde não teve uma boa estrutura, né, uma boa infraestrutura. Já na 2, você vê bem organizadamente, você consegue ver ruas, você consegue ver calçadas, e isso vai facilitar o processo de serviços que podem ser prestados naquele local, entendeu? Então, daí uma diferença entre a infraestrutura boa e uma infraestrutura que não é tão boa assim, certo? Por isso que deve-se ter um planejamento urbano para o crescimento dessas cidades. Mesmo aquelas cidades que já tenham surgido de forma espontânea, elas precisam sim de um planejamento urbano para que esses serviços comecem a fluir e todos os problemas que aparecer possam ser solucionados de forma organizada, de uma forma que traga benefício para toda a população. Tá bom? Continuando. Uma mesma cidade, muitas diferenças. Então, vamos prestar atenção aqui nesse texto junto comigo. Vamos ler ele com calma, devagar, porque a gente vai dar uma interpretada nesse texto, tá bem? Vamos lá. Os diferentes bairros de uma mesma cidade podem revelar as enormes desigualdades sociais vividas pela população do nosso país. Em algumas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos, essas desigualdades podem ser observadas na distribuição dos serviços públicos e dos equipamentos urbanos entre os diferentes bairros. Em geral, os bairros centrais das cidades são mais bem servidos de infraestrutura e serviços públicos. No entanto, nos maiores centros urbanos, podemos encontrar algumas áreas centrais com construções antigas e bastante deterioradas. Com isso, essas áreas ficam desvalorizadas, sendo procuradas por pessoas de mais baixa renda, por não terem condições de pagar por aluguéis ou imóveis mais caros. Veja a foto ao lado. Essa foto é uma vista de uma construção abandonada no centro da cidade de São Paulo, em 2016, certo? Então, o que a gente traz de reflexão com esse pequeno texto? Gente, o poder econômico também vai influenciar muito na infraestrutura de certas cidades, certo? Geralmente, esse planejamento, geralmente esse investimento, você vê muito fixado nos grandes centros urbanos, onde o poder aquisitivo está maior, onde tem mais circulação de pessoas e, querendo ou não, o governo, né, ou seja, os serviços públicos, eles começam a focar mais nesses lugares, deixando aquela parte periférica, né, aquela parte da periferia mais do lado, certo? E por não ter tanta infraestrutura, geralmente não há tanto pagamento de imposto desses locais também, então algumas pessoas começam a construir suas casas ali. Por quê? É um local mais barato de se morar, você não tem que pagar valores muito altos por algum imóvel, por aluguéis, nem nada. Então, assim, é o que vai formando ao redor dos grandes centros urbanos, né, as chamadas cidades, né, satélites, as cidades satélites. Ou seja, um nome bonito para cidades favelas, né?
que vão sendo criadas ao redor dos grandes centros urbanos que têm um poder aquisitivo maior. Então, vocês podem ver aí na imagem, certo? Que tem uma construção, né? Um local invadido e vocês podem ver que mais à frente tem grandes prédios, como se fosse uma cidade, um bairro de um alto nível de poder aquisitivo. Então, observem a diferença e a desigualdade social aí, né? São duas imagens que fazem a gente refletir. Será que eu mereço menos ou mais do que aquela outra pessoa que mora naquele outro local? Entendeu? É um problema social. Lembra que nós temos leis e essas leis regem todo mundo, que todo mundo tem direitos e deveres iguais. Ninguém pode ser, só porque eu não ganho certo valor ou porque eu faço parte de uma classe que não é do mesmo alto nível de outra pessoa que eu não tenho certos direitos. Não. Todos são iguais perante lei, tá bom? Essa desigualdade social não deve existir, porém existe. Vamos lá. Quais problemas uma cidade pode apresentar? Em algumas cidades podemos encontrar bairros carentes de infraestrutura, com falta de saneamento básico. O que é isso, professora? Saneamento básico, professora, é o princípio básico para você viver bem dentro de uma comunidade, com acessibilidade à água encanada, à limpeza urbana, que aí vai citar aqui, ó, ou abastecimento de água encanada. Tem muitas comunidades e bairros que não têm essa água encanada, que o acesso à água é muito precário. Ruas sem calçamento ou pavimentação asfáltica, certo? Que é aquelas estradas ainda de barro, que quando chove fica difícil entrar ou sair daquela comunidade, que inclusive dificultam a acessibilidade. Serviços públicos precários, como coleta de lixo, iluminação pública e transporte coletivo deficiente. Quantos e quantos locais a gente conhece que a coleta de lixo não é diária? Porque a coleta de lixo deve ser diária. Todo dia você produz lixo, todo dia você está ali produzindo alguma coisa. Então, essa coleta ela tem que existir diariamente. E quantas comunidades a gente encontra que não tem coleta de lixo? É um serviço público básico. Iluminação pública. Quantos locais você conhece que ainda não tem iluminação pública? Os postos, aquelas coisas todas. Quantas? Transporte coletivo deficiente. Minha gente, o transporte público ele tem que ser de boa qualidade. Você está usando, usufruindo dele. E aquilo ali carrega a sua vida também, né? Você está dentro dele. Então, ele tem que ter segurança. Tem que ser um transporte de qualidade. Também é um serviço público. Falta de creches, escolas, postos de saúde. Tem locais que famílias, pessoas andam quilômetros para poder chegar a um desses serviços. Isso não pode acontecer, tá? São problemas que uma cidade pode apresentar quando falta uma infraestrutura, né? Quando não tem uma boa infraestrutura. Seguindo, você conhece algum bairro assim na sua cidade? E aí, quinto ano, trago um desafio aqui para vocês. Quero que vocês pensem e listem aí, no seu bairro, quais são os problemas de infraestrutura que você pode notar, que você pode perceber. Pensa aí direitinho, faz essa listagem e manda aí a foto para o grupo da tua professora, para ela analisar junto com você quais são as reais necessidades que o seu bairro precisa. Né? Vamos exigir isso também, né? É nosso direito. O cidadão e a cidadania. O cidadão tem papel fundamental na cobrança de melhorias junto ao poder público. Passo a passo de como exercitar sua cidadania. Presta atenção, quinto ano. Presta atenção que você já tem que ser responsável pelo aquilo que você escuta e pelo aquilo que você faz. Tá bom? Então, se liga aí, ó. Primeiramente, você precisa observar e registrar o que precisa de melhorias. Então, foi o que eu acabei de pedir a vocês no slide anterior. No seu bairro, quais são os problemas que você encontra de infraestrutura de má qualidade? Então, você precisa registrar o que precisa de melhorias. Com esses registros em mãos,
você pode divulgar e comunicar ao poder público sobre a necessidade de se sanar esses problemas. Então, você tem o direito, certo, de ir lá exigir e de comunicar ao poder público que você precisa daquilo ali. Você também pode enviar e-mails institucionais aos órgãos competentes para solucionar determinado assunto, como a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Educação. Outra alternativa é levar esses registros à ouvidoria ou ESIC da cidade. É uma ouvidoria que trata de ouvir esses problemas que existem nos bairros, nas comunidades da sua cidade. Se depois dessas tentativas você não tiver resposta, é possível organizar passeatas e paralisações que chamem a atenção para o fato, porque muitas situações, infelizmente, passam despercebidas ou simplesmente não se dão atenção a esses problemas sociais, certo? Problemas esses, tanto social como de infraestrutura, que futuramente pode trazer problemas maiores para o seu bairro, certo? Por exemplo, um problema de saneamento básico, ou um problema de coleta de lixo, pode provocar vários tipos de doença naquela comunidade, se o lixo não for recolhido diariamente. Você já imaginou isso? Você já imaginou o amontoado de lixo? Se o seu bairro não tem coleta de lixo, imagina o amontoado de lixo, as doenças que eles podem provocar. Então, se mesmo passando por todos esses patamares aqui que eu citei, se mesmo assim você não for ouvido para tentar solucionar aquele problema, aí sim você pode organizar paralisações, passeatas, até que alguém lhe ouça e solucione o seu problema, tá bom? Vamos lá, continuando. Além disso, é possível recorrer a instâncias maiores, ou seja, sair do município e cobrar ao governador para que ele cobre do prefeito. Também é importante procurar votar com sabedoria, conhecendo o plano, o programa político do candidato e escolhendo aquele que demonstra abertura para ouvir as demandas da população. Então, não adianta, gente, veja só, o voto, por isso que o voto é muito importante. Não é simplesmente ir lá na urna e votar aquele número porque você acha que deve votar naquela pessoa ou não. Não, você tem que parar, você é cidadão. Seu papai e sua mamãe têm que parar e analisar o plano de governo dessas pessoas, para saber o que elas estão oferecendo de melhorias para a sua comunidade e para a sua cidade. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado e muito bem pensado, porque depois você pode exigir, poxa, eu votei em tu disseste que ia melhorar isso, cadê? Entendeu? Estava no plano do seu governo quando o senhor anunciou para eu poder votar no senhor. E eu, votei confiando, então cadê? Então, você tem o direito de exigir isso também. Por isso a importância de saber em quem você está votando também. Beleza? Continuando. Percebe que quanto mais educação e capacidade de buscar informação você tiver, melhor você consegue exercer a sua cidadania e cobrar melhorias para a sua região. Sabia disso? Então, quanto mais você se informa, se mantém informado do que está acontecendo na sua comunidade, dos serviços que são prestados e dos serviços que não são prestados, você tem a sabedoria de exigir, você tem a capacidade de pôr em prática a sua cidadania com mais vigor e assim, respeitando os direitos e deveres de todo mundo. Beleza, pessoal? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Presta atenção. Nós aprendemos a formação original das cidades pode influenciar no funcionamento delas. Então, dependendo de como essa cidade foi, criada, pode influenciar ou não no funcionamento direto ou indiretamente delas. Quanto maior a hierarquia de uma cidade, ou seja, quanto mais próxima de ser uma metrópole, maiores são as chances de apresentar bairros desiguais, ou seja, quanto mais uma cidade for crescendo, ela vai tendo as ramificações dela. E isso fazendo com que haja uma certa diferença, desigualdade social, onde não era para existir, mas existe, por diversos fatores, certo? Um deles é a infraestrutura também. Os cidadãos têm papel fundamental na melhoria e manutenção da infraestrutura de um local. Então, exija. Não seja omisso a isso. Você, enquanto criança, você tem que também pensar, você não é cego, você consegue observar à sua volta o que falta e o que não falta.
não é? Então, é sempre conversar e dialogar com os seus pais. Poxa, por que comunidade tal tem e por que a minha comunidade não tem? Por que lá existe isso e aqui não existe isso? Nós somos diferentes, é? Não. Todos são iguais perante lei, tá bom? Pensem nisso. E trouxe hoje aqui para vocês um videozinho bem reflexivo, tá certo? Vocês viram aí sobre as cidades, sobre infraestrutura e tudo mais. E eu trouxe esse vídeo, né, fazendo um paralelo para a gente pensar, sensibilizar sobre o que nós estamos vivendo hoje, principalmente no município de Vitória de Santo Antão, tá bom? Então eu vou botar para rolar e depois desse vídeo nós vamos dar uma palavrinha bem rapidinho sobre o que esse vídeo passou para a gente, tá bem? Vamos lá! Gente, a situação da Covid-19 em Vitória é muito séria. Estamos numa situação calamitosa. A gente que faz parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, estamos no limite de ocorrências, a gente não para. A realidade é bem assustadora, né? A gente tem tido um volume muito grande de atendimento. Nós temos hoje no hospital, né, 30 leitos, são 20 leitos de UTI e 10 de enfermaria. Estão todos lotados no momento. Na verdade, eu estou com 14 leitos de enfermaria. Você fica de mãos atadas. Você não tem muito o que fazer pelo paciente porque não depende da gente, depende das vagas, da superlotação, e isso não é só aqui em Vitória. Isso, infelizmente, está, como todo mundo acompanhando aí, é o país todo. Essas pessoas que estão sendo acometidas pela Covid-19 são a maioria jovens. Jovens saudáveis, jovens que praticam esporte, jovens sem história nenhuma de doença. Eu vou falar sobre a minha experiência, que eu estou dentro de 2 emergências grandes aqui de Vitória, né? E observamos muita diferença na idade desses pacientes que estão sendo infectados e que estão se agravando. É um público que tem chegado com maior gravidade no nosso serviço. Já os idosos, como foi a primeira onda, como foi o ano passado, eles estão infectados, porém eles não estão tendo gravidade como esses pacientes mais jovens. A vacina ela faz um impacto, né, na população já vacinada, nos idosos principalmente, que era o nosso maior público no início da pandemia, no ano passado. A gente está vendo casos também já de crianças, eu venho acompanhado a lista da central de leitos, a gente vê crianças com Covid positivo e se agravando, que não tinha no ano passado, né, no primeiro pico. Eu acho que não só eu, como todos que estamos atuando aí, antes de tudo a gente, além de profissional de saúde, a gente é médico, a gente é um enfermeiro, a gente é um técnico, a gente é um humano. Nós, profissionais de saúde, estamos à beira de um colapso, estamos à beira de um esgotamento físico, mental, estamos adoecendo. A expectativa que a gente tinha é que 2021 já fosse um ano normal, né? Isso não aconteceu. Então a gente está com as pessoas bastante assustadas, muito cansadas, né? Exaustas mesmo. Muitas vezes o paciente chega até a gente conversando, doutora, me ajuda, eu tô cansada, doutora, eu vou sair dessa. E a gente fala confiante, a gente vai fazer o melhor e a gente não consegue. Então isso é angustiante, é como se a gente, infelizmente, fica de mãos atadas. É uma impotência que a gente vê que está fazendo tudo e ao mesmo tempo não está fazendo nada, porque não depende da gente. Se fala muito dessa questão de só procurar quando a situação agrava. E eu alerto muito a população que tenha cuidado com esse agravamento. Na verdade, ao início de sintomas, deve-se procurar algum profissional de saúde. Vitoriense, não espere isso acontecer com você. Você descumprindo qualquer regra de distanciamento social, você põe em risco a sua vida e a vida das pessoas que você mais ama, que é a sua família. Aqui na UPAE, nós estamos disponibilizando os testes de SWAB, os testes rápidos. Com a mudança da prefeitura, a gente tem tido um apoio e conversas constantes. Acho que isso é importantíssimo. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, porque o que a gente atende é principalmente o cidadão de Vitória de Santo Antão. A ideia dessa abertura de novos 10 leitos de UTI, que aconteceu em abril, surgiu na reunião aqui na prefeitura.
né, junto com o prefeito, e isso foi realmente tocada essa ideia, né, com o governo do estado, e a gente vem tendo essa conversa constante para a gente melhorar a assistência para o cidadão de Vitória, que parece que ainda não entendeu a dificuldade que a gente está vivendo. A Prefeitura da Vitória está sendo parceira juntamente com a Secretaria de Saúde, nos dando condições nesse trabalho exaustivo, mas é preciso que a população faça a sua parte. É muito triste a gente avisar um pai de uma pessoa de 28 anos, como foi semana passada pra gente, outro de 33, que o filho foi a óbito. E isso por quê? Porque não confiava, não acreditava que o vírus era tão cruel, tão agressivo. E é um sentimento, a gente é humano, a gente sofre, a gente vê aquele paciente ali precisando de um leito e a gente não tem como dar aquele leito a ele. Eu penso muito em um pai, uma mãe, um irmão, um vô, e é triste, é angustiante. Pronto, gente, esse vídeo veio trazer um pouquinho para vocês refletirem, tá certo? Então, espero que papai e mamãe também tenham assistido esse vídeo. E espero principalmente que haja também a conscientização de que esse vírus não está aqui para brincadeira. Ele está para matar. Então, tome muito cuidado. Se isolem, minha gente. Não é o momento de aglomerar. Por favor, usem máscara. Não é o momento de andar por aí sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Tem um vírus rolando pelo mundo, certo? Infelizmente, muitas pessoas só começam a cair nessa realidade quando perdem um ente muito querido. E é um desejo que eu não quero para ninguém. É que vocês percam alguém muito querido da sua família. Então, ó, se cuidem, se isolem, usem máscara, se higienizem, cuidem da saúde de vocês, se alimentem bem, beba bastante água. Enfim, temos aí a Covid, mas também temos a dengue solando aí à vontade. Nesse período de chuvas, o que há de água aí acumulada? Então, faça uma busca aí no seu quintal, na sua residência, para eliminar os focos de dengue. Então, por favor, se cuidem, principalmente para esse vírus. Ele é fatal, certo? Ele mata de verdade. E assim, vocês viram no vídeo que os hospitais estão lotados, não tem vaga mais para ninguém. Então, ó, fica aí a sensibilização para você se conscientizar de que você precisa se cuidar, que você precisa se manter isolado, tá bem? Ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Infelizmente, a professora Tereza não pôde estar aqui, mas na próxima ela vai estar, com certeza, em nome de Jesus. E é isso que eu deixo para vocês. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.